Então, nessa aula a gente vai trabalhar com ações no Photoshop. Ações, eles são conjuntos de passos ali que a gente pode fazer no Photoshop para chegar a um determinado fim. Então, se a gente abrir ali janela, ações, eu vou ter ali as ações padrões do Photoshop, ou seja, já vem uma pasta com as ações ali que eu posso estar aplicando num trabalho meu. Por exemplo, moldura de madeira. Ó, aqui é uma pasta, se eu abrir, cada uma dessas opções aqui é uma ação. E cada ação, no caso a moldura de madeira, ele tem os passos que ele chegou para fazer a moldura de madeira. Só para dar um exemplo, selecionei ela, estou com meu documento aberto e vou dar um play. Aqui embaixo a gente tem o lixo, criar uma nova ação, uma pasta, play, grava e para. Então, eu vou clicar no play, ou seja, eu vou executar a ação. Vamos dar um continuar aqui. Ctrl 0, ó. E aí, ele fez essa moldura para mim. Como é que ele chegou nessa moldura? Executando esses passos assim. Assim como eu tenho, ó, reflexão na água, texto. Quer dizer que eu tenho que ter um texto. Então, vou pegar um texto, vou escrever alguma coisa ali, aí com a camada de texto selecionado, ó, posso ou a sombra projetada, ou reflexão, dou um play e ele faz aquela reflexão no texto ali para mim, fazendo esses passos ali. Então, a gente pode usar essas ações ali e a gente também pode criar a nossa. Como é que a gente vai criar a nossa? Então, eu vou criar uma pasta, não vou deixar junto aqui, vou criar uma pasta, vou chamar de minhas ações, ou podem dar outro nome, ações, o nome de vocês, enfim, o nome dessa pasta aqui, vocês podem ter várias pastas também. Dentro da pasta, aí eu vou mandar criar a ação. Então, por exemplo, como eu vou mexer com tamanho de imagem, eu vou dar o nome dela, tamanho de imagem. Eu poderia botar tamanho, por exemplo, 300, porque eu vou colocar ela como 300 de largura, assim como eu poderia ter uma outra ação para tamanho 800, e assim por diante. Aí, essa ação vai ficar no conjunto, na pasta de minhas ações, não tem nenhuma tecla de função e nenhuma cor específica para ela. O que acontece? Ele não é um botão salvar, ele já é um botão gravar, ou seja, quando eu clicar ali, ele vai começar a gravar os meus passos. Então, vou clicar no botão gravar, vou lá, arquivo, abrir, vou abrir uma foto, ok. Essa foto aqui já está diminuída, vou lá, vou abrir outra. Vamos ver se essa aqui já está também. Essa não. Então, depois eu posso tirar aquele comando ali e a gente vai ver. Cliquei comando abrir, agora vou imagem, tamanho da imagem e vamos botar ela 300. Vou dar um ok, ele já gravou aquela execução ali. Vou dar um zoom, vejam que o zoom ele não grava, não tem problema nenhum. Dei um zoom, agora vou selecionar tudo. Selecionei aquela ali, vou lá, editar, traçar. O que é isso? Eu vou colocar uma borda ao redor. Vou escolher uma cor clara, no caso branco. Ok. Então, ele colocou a borda. Ctrl D para desfazer a seleção. E aí, eu vou fechar e salvar. Ok. Certo? Agora eu vou parar de gravar. Tudo isso eu fiz para definir todos os meus passos. O que a gente não precisa ter aqui? A gente vai fazer em lote. Eu não preciso ter o comando abrir. Se vocês errarem, quando vocês estiverem gravando ação, algum determinado comando, não tem problema. O que a gente pode fazer? Seleciona, no caso o comando, e exclui da seleção. Ó, seleciona e exclui da seleção. O que ficou na minha seleção? Eu diminuo a imagem, eu defino a seleção, eu faço a borda, eu desfaço a seleção e eu fecho
salvando já no tamanho. Então, isso aqui para automatizar, digamos, um grande lote de imagens que eu queira estar trabalhando. Então, vou fechar isso aqui. Agora, vou aqui, ó, arquivo, automatizar, lote. Aqui ele pegou a pasta de minhas ações, o tamanho, e eu vou escolher a pasta. Então, fotos PS, eu selecionei a pasta. Aqui eu não cancelo o comando abrir, ela vai abrir automaticamente, porque eu não gravei o comando abrir, estou executando em lote. Então, ele vai fazer isso para mim. E isso aqui é para ele não ter aquelas caixas de diálogo, cor RGB, aviso de perfil de cor. Então, isso aqui eu marco para ele ignorar. Se eu tiver subpasta, eu marco aquilo ali ou não. Aí vai depender do que eu estou aplicando. E se eu quiser, por exemplo, tudo que eu for fazer aqui agora vai afetar essa minha pasta, fotos PS. Se eu quiser levar ela para um outro destino, aí eu escolho esse outro lado aqui. Então, eu vou estar afetando essa minha pasta e vou dar um OK. Ó, aquela ali é porque ela estava aberta. Executou tudo. Será que ele fez? Vamos abrir lá todas as minhas, ó, tudo que estava em fotos PS. Vou abrir todas. Ó, essa caixa de diálogo que ele ignorou. OK. Ó, todas estão com o tamanho da imagem 300 e com aquela borda que eu defini ali para fazer, ó. Então, abri todas só para vocês darem uma conferida e todas estão com aquilo ali. Vocês podem, no painel, nesse painel de ações, criar quantas ações vocês quiserem, não só mexendo com tamanho, mas, exemplo ali, mexendo algum efeito bonito que vocês fizeram e querem aplicar em outro trabalho. Ações foram feitas para melhorar o nosso trabalho, automatizar alguma coisa que a gente não precisa repetir mais que uma vez. Então, explorem as ações, porque vai melhorar o trabalho de vocês, assim, vai melhorar o tempo do trabalho de vocês, dependendo do que vocês querem fazer.